melhores maçãs, eu trouxe tudo que eu pude fazer, eu me esforcei, eu fiz isso, eu fiz aquilo, e o senhor não quer, né? Não quer, então é problema do senhor, eu vou ser Mateus, eu não vou fazer mais nada. Mas ele não ficou feliz em ver que o seu irmão foi aceito por Deus. E falou Caim com seu irmão Abel, e sucedeu que, estando eles no campo, se levantou Caim contra seu irmão Abel e o matou. Por isso que eu digo, essa peleja que está travando aqui no segundo selo, esse cavalo vermelho, esse cavaleiro com uma grande espada, para que se matasse um ao outro, hoje mais no sentido espiritual, como também no natural aconteceu, mas hoje mais é no sentido espiritual, uma espada falsa. Irmãos, e outra coisa, o profeta diz, essa mesma Bíblia que te salva, ela mal interpretada, ela te mata. Ela mal colocada nas mesmas águas que levantou a arca e salvou Noé, matou os que não estavam dentro da arca. Entendem? Eu espero sim, que sim, né? Agora veja que Jesus aqui, em São João, no capítulo 8, no verso 44, agora veja quanto tempo passou de Caim até chegar a Jesus. Agora quem era Jesus? Era o Filho de Deus que desceu. Era o verdadeiro cordeiro que Abel havia oferecido, porque por fé ele ofereceu o melhor sacrifício. E todos nós sabemos que fé é a revelação. E Jesus diz em Mateus capítulo 11, graças te dou, Pai, que ocultaste essas coisas dos sábios entendidos e as revelaste aos pequenos. Servir a Deus, irmão, é revelação. Tudo que você faz a Deus tem que ser por revelação. Tem que ser por fé. Porque tudo que é feito sem fé, a Bíblia diz que é pecado. São João no capítulo 8, verso 44, Jesus dizendo para eles assim, ó: vós tende por pai o diabo e quer satisfazer os desejos de vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio e não se firmou na verdade. De quem Jesus estava falando? Quem foi homicida desde o princípio e não se firmou na verdade? Porque Deus se encarregou de dizer, olha, se você fizer o mesmo bem que Abel fez, vai haver aceitação para ti. Mas o ego dele era tão grande, porque ele era tão maligno, que ele queria que Deus engolisse, que Deus aceitasse os modos deles, o jeito dele. Por isso, irmão e irmã, se nós queremos entrar no reino dos céus, nós temos uma Bíblia para nos enquadrar com ela, não ela se enquadrar conosco. Se há alguma coisa na Bíblia que deixa você meio assim, você volta, lê novamente, deixa aquilo quieto, ore por um tempo, porque tudo que está aqui é a verdade. Vós tende por pai o diabo e quereis satisfazer os desejos de vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. E quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Então foi ele que introduziu a mentira. Paulo disse, eles vão encobertamente introduzir heresias de perdição. Entenderam? Então de lá, meus irmãos, foi de lá que toda essa batalha, essa guerra começou a ser travada. E chegou até Jesus, e Jesus disse, vocês também, como o vosso pai derramou o sangue de Abel, vocês estão, o Espírito que está em vocês, ele está não vendo a hora de derramar também o meu sangue, porque o pai de vocês era assassino, e vocês também são assassinos. Em Mateus 23, Jesus chegou a dizer, enchei da medida dos vossos pais, que mataram os profetas, e hoje vocês pintam os túmulos deles, porque esse espírito religioso, irmãos, eles pisam na palavra, eles crucificam a palavra, mas eles carregam os símbolos do cristianismo, eles carregam a parte religiosa, mas não é essa parte religiosa que vai colocar ninguém no arrebatamento, mas é a revelação da palavra, é viver de cada palavra que procede da boca de Deus. Oh, louvado seja o Senhor. Aqui em Marcos, no versículo 6 a seguir, diz assim: ora, no dia da festa, agora preste atenção, por que Caim foi morto por Abel?
A Bíblia diz que foi por inveja, porque a obra do seu irmão era justa. E o anticristo, como o irmão estava testificando, você muitas vezes conversa com certos religiosos. Se você falar de futebol para ele está tudo bem, se você falar de política está tudo bem. Mas quando você vai falar que você é um cristão, aí a coisa já muda. Aí ele já não te aceita muito bem. Na mensagem, a era de Éfeso, o profeta diz: o espírito que está aí no mundo. Por isso, meu irmão, minha irmã, não adianta você querer se enturmar lá. Não adianta você querer se padronizar lá. Não adianta você querer se misturar lá. Lá não cabe você. Lá não cabe a mim. Porque o espírito que está neles não é eles, não é a carne, não é o sangue, mas o espírito que está neles. Vocês não veem que tem certos ditados católicos que diz assim: o santo daquele fulano não bateu com o meu santo. E é verdade. Porque o santo que está em você é o anjo que acampa ao teu redor. E não vai bater com o demônio que acompanha ele. Então o santo de lá não vai bater com o santo de cá. Ainda bem que não bate. E você tem que continuar servindo a Deus para que o anjo do Senhor acampe continuamente ao teu redor. Louvado seja o nome do Senhor. Ora, no dia da festa costumavam soltar-lhe um preso qualquer que eles pedissem. E havia um chamado Barrabás, que preso com outros amotinadores tinha um motim cometido uma morte. E a multidão, dando gritos, começou a pedir que fizesse como sempre ele tinha feito. E Pilatos lhe perguntou, dizendo: quereis que eu vos solte o rei dos judeus? Aquilo era uma insulta para eles. Agora, irmãos, não me esqueça que tudo isso eles faziam em nome de Deus, mas do jeito deles.